Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 15 de setembro, e finalmente The Merge aconteceu aí depois de mais ou menos 4 anos de planejamento para essa atualização. A gente teve nessa madrugada aí talvez a maior atualização que a gente já teve em uma das blockchains. Depois que a gente teve o bloco Gênesis do Bitcoin, acredito que essa tenha sido um evento super importante para toda a comunidade, não só como investidor aqui, mas pela tecnologia em si. E, cara, fiquei aí a madrugada acordada aí para ver como que seria a atualização, se ocorrer tudo certo, e os primeiros minutos ali eram super importantes para a gente ver se os blocos estavam sendo validados, tudo de acordo, e ocorreu tudo bem aí. A gente tem os blocos ainda sendo validados, tudo de acordo, a gente tem as épocas aí rolando tudo certo no novo modelo do Ethereum, né? Que agora estamos literalmente no Proof of Stake. Claro, tem muita coisa ainda para acontecer com todas essas atualizações, principalmente em relação à taxa, né, da rede. A gente quer ver escalabilidade na rede do Ethereum, que é o grande problema, o grande gargalo que a gente tem hoje, e o The Merge não resolve isso daí. The Merge é simplesmente uma mudança em como o protocolo vai passar a funcionar daqui para frente, que não é mais Proof of Work e será Proof of Stake. Mas acho que vocês já estão cansados de saber de The Merge, né? Porque talvez nessa última semana aí, o evento que mais tenha sido falado nessa tal de internet tenha sido o The Merge. Beleza? Mas a gente vai analisar o mercado aí. Mas fico super satisfeito em saber que ocorreu tudo certo. Minha grande preocupação, falei para vocês que eu vendi todos os meus Ethers, troquei todos os meus Ethers por BTC, porque minha grande preocupação é caso tivesse algum problema. A gente tinha probabilidades de dar merda na atualização, que seria uma coisa nova implementada no mercado, e um teste de estresse poderia derrubar aí o mercado, ter alguma coisa de errado aí, mas não, ocorreu tudo bem. Acho que os próximos dias aí também serão fundamentais. Ainda não recomprei os meus Ethers, ainda estou out dos Ethers, e isso daí eu vou mostrar para vocês o porquê, e a gente vai ver isso na análise gráfica, beleza? Então ocorreu tudo certo aí com The Merge. Vamos para as próximas etapas agora de atualização do Ether, né? Para ver se a gente chega realmente num protocolo mais deflacionário e simplesmente com as taxas bem menores, que o Ether hoje é muito caro para poder usar, beleza? Mas o que a gente quer saber é questão de preço no mercado, né? Então vamos dar uma olhadinha aí como que o preço está se comportando no mercado, beleza? O preço não movimentou muito, tem muita gente que espera que o preço movimente durante a atualização. Pelo fato de ter ocorrido tudo bem aqui, muita gente espera que o preço suba no mercado. Geralmente não é isso que acontece no mercado, tá? Quem investe há mais tempo sabe daquela máxima: compre no boato, venda no fato. Simplesmente isso. O mercado, ele antecipa tudo que acontece. Então a gente teve toda essa alta aqui de antecipação ao The Merge, beleza? A partir de agora a gente não tem tanta atração assim por conta do The Merge. Tem que ver novas narrativas para o mercado. Toda narrativa ela acaba. Já comentei com vocês que tanto a euforia quanto a capitulação, uma hora elas acabam. Por que elas acabam? Porque simplesmente a narrativa acaba. Você acha que o Fed vai ficar sendo um problema para os mercados pro resto da vida? Não vai ser um problema pro resto da vida. Pode ser por um longo período, mas chega um determinado momento que essa narrativa acaba no mercado. Como durante a Bull Run, a gente teve uma grande narrativa de que o Bitcoin era um hedge contra a inflação. Simplesmente não faria sentido o mercado estar caindo hoje se a gente tinha essa narrativa de que o Bitcoin é um hedge contra a inflação. Mas por que ele está caindo? Se o governo não está conseguindo controlar a inflação, se o Fed não está conseguindo controlar a inflação, se a gente tem um Bitcoin que é um hedge contra a inflação, por que ele está caindo? Simplesmente porque as narrativas, elas acabam. Chega uma hora que aquela história, ela empapuça os investidores, não tem mais investidores para ser atraído por conta daquela narrativa, tanto para compra quanto para venda, que ela acaba cessando força no mercado, beleza? Então, quando a gente olha para o Ethereum, a gente vê que teve uma grande narrativa a partir da data que tivemos do The Merge. A data saiu mais ou menos nesse período aqui. O mercado subiu aí 100% praticamente durante esse período aqui. E aí, hoje a gente já tem o mercado fraquejando já. A gente formou um topo mais baixo que o topo anterior. Como
eu tô out do Ethereum, eu tô super ligado no comportamento do preço do Ether. A gente sabe que tem muita gente alavancada para ambos os lados aqui, então o mercado ele pode ficar bem volátil nessa região que nós estamos aqui, mas acredito muito que a partir de agora o Ether ele vai seguir meio que o comportamento do mercado. Se a gente tiver o mercado americano fazendo um rompimento para baixo, o mercado americano entregando mais queda, que acredito que isso possa acontecer, tá? Hoje eu olho para um cenário pro curto prazo mais de queda no mercado. Se a gente vê, a gente está formando topos descendentes no mercado. Vou esperar por fundos descendentes também no mercado. Então, para mim, tem duas regiões super importantes do Ether: $1.800 e $1.400, beleza? Tudo que acontecer aqui dentro, para mim, é mais do mesmo. Então, eu vou aguardar um pouco ainda para recomprar os meus Ethers, vendo que a dominância do BTC, eu cheguei a comentar com vocês que a dominância do BTC, ela tinha chegado em um fundo aqui, né? Se a gente puxa aqui o histórico do BTC, a gente vai ver que essa linha aqui, ela foi como suporte na dominância do BTC. E chegamos novamente nessa linha aqui de suporte. O BTC ganhou valor perante ao Ether. A gente teve um recuo aí, normal. O mercado anda em ondas. O que eu quero acompanhar aqui é que se isso vai continuar subindo, se a gente vai ter o BTC retomando sua dominância lá para a região dos 45%. Se isso acontecer, a gente tem o BTC ganhando mais valor perante ao Ether, por exemplo, e aí vale mais estar exposto em BTC. Como eu já estou exposto em BTC, porque eu queria me prevenir de uma possível falha no demerge, alguma coisa do tipo, como eu já estou exposto em BTC, vou continuar segurando essa posição aqui por mais um tempo, até que o mercado decida se isso daqui vai ser um pivô de alta ou se isso daqui vai ser um topo mais baixo do que o topo anterior no mercado. E aí o Ether ganha mais valor perante ao BTC aqui, beleza? Então, até o momento, vou simplesmente segurar a ansiedade de voltar para o Ether um pouco, vou segurar essa ansiedade, mas vou observar como que o mercado vai se comportar. Se a gente tiver uma força de compra aqui nessa movimentação, fazendo o rompimento dos 1.800, confirmando esse rompimento, não simplesmente sendo um rompimento falso aqui, rompendo e voltando, eu quero ver o mercado entrando força de compra. Sempre falo para vocês, história que o Candle nos conta. Olha só, durante esse período o Candle nos contava força compradora no mercado. Essa era a história que o mercado estava nos contando. 4 dias consecutivos de queda. Veio um candle aqui de venda, candle rejeitado. A gente continua a alta do mercado. 4 dias de alta, né? Falei de queda, 4 dias de alta. Aqui a gente já vê um período mais vendedor no mercado. Candles vermelho com mais constância e maiores do que os candles verdes no mercado. Então eu quero acompanhar como que vai ser a movimentação novamente durante esse período aqui. Quero ver que história que o candle vai nos contar. Se a gente vai ter força compradora entrando no mercado ou se a força vendedora ela vai continuar no mercado, porque aqui a gente deu meio que uma cessada na força vendedora, mas quando ela apareceu novamente, ela veio muito forte no mercado. Então vou aguardar um pouco mais para tomar posição no Ether, vou continuar mais exposto em BTC do que em Ether. Na verdade, estou praticamente zerado em Ether, né? Tenho, sei lá, cara, 0,5 Ether na carteira, 0,3 Ether na carteira, mas estou completamente zerado de Ether. Para esse próximo ciclo, cara, já falei para vocês, eu quero ter mais Ether na carteira do que BTC. Acredito que a gente pode ter narrativas para o ciclo do mercado muito mais forte para o Ether do que para o BTC. Principalmente com a atualização do demerge, a gente pode ter narrativas de deflacionário por conta da queima do Ether. A gente pode ter narrativa do ESG, que é simplesmente o protocolo consumindo menos energia. A gente pode ter também a narrativa de ser a plataforma de contrato inteligente, onde você consegue desenvolver mais aplicações, que a gente pode ter várias narrativas para o Ether. Para o BTC, a gente sempre vai ter a mesma narrativa. Emissão limitada, né? Em alguns momentos a gente chega a falar que o BTC ele é deflacionário, né?
mas ele não é exatamente deflacionário. Ele só não tem uma alta inflação, ele tem um número limitados ali, mas ele não é deflacionário. E o Ether a gente pode ter essa narrativa de que ele seja deflacionário. Então, para o próximo ciclo do mercado, eu quero estar mais exposto em Ether do que em BTC. Simplesmente para aumentar esse upside de uma carteira. Acredito que o Ether tem um upside muito maior do que o BTC aí para os próximos tempos. Já vejo o BTC como um ativo mais seguro? Com certeza, como um ativo mais seguro, mas eu já enxergo o BTC mais como elefantão no mercado. Ele já não se comporta tanto como uma cripto. A gente teve o último ciclo aí que ele subiu 1000%, beleza, subiu 1000% ou 12.000 ou 1.200%, 12 vezes, é bastante? É bastante, mas a gente vê que cada vez mais está diminuindo essa exponencialidade do BTC. Por isso eu quero me expor um pouco mais em Ether. Mas vamos aguardar aí como que o mercado vai se comportar. Acredito que a gente tem uma falta de narrativa agora para o Ether, e isso é super importante para ter movimentações do preço no mercado. Então eu quero ver como que o preço vai se comportar aí nos próximos dias, porque se a gente olhar, cara, o BTC ele tá ficando feio, ele já vinha feio, então ele tá ficando mais feio ainda. Eu cheguei a comentar com vocês que, cara, tava sendo, depois que a gente teve esse candle aqui, ó, de venda massiva, e cara, foi um candle, a gente teve um panic sell no mercado, beleza, tudo bem, mas isso daqui é uma história super feia no mercado para mim. Até esse período aqui, para mim, o mercado estava muito bonito. Estávamos mostrando força realmente nesse suporte aqui dos 18.800 ali, 18.500. O mercado vinha segurando nessa região. 1, 2, 3, a quarta vez ele segurou nessa região. Só que esse candle aqui me mostrou uma força de venda muito forte no mercado, sendo uma rejeição pela segunda vez da média de 80 e também um topo mais baixo que o topo anterior. Quando a gente olha, dando mais um zoom out para ver toda essa movimentação aqui de queda desde o evento de desalavancagem do mercado, a gente teve o evento, o crash da Terra Luna, né? Terra Luna derrubou o mercado bastante. Aqui foi o evento de desalavancagem do mercado. Quando a gente olha para todo esse período aqui, estamos formando um triângulo nessa região. Isso me preocupa um pouco, porque é um padrão bearish no mercado. É porque apareceu um triângulo aqui que é um padrão bearish no mercado? Não. Simplesmente é porque a história que esse desenho do triângulo nos conta é que a força de compra ela está perdendo força no mercado. A ponta compradora está perdendo força no mercado. Veja que a gente tenta retomar entre a força de venda. Novamente a gente tenta retomar com uma grande força compradora aqui, entrou um grande volume de compra, mas novamente a força vendedora ela ganha no mercado, fazendo com que o topo seja mais baixo do que o topo anterior. Como isso daqui é um suporte muito forte, está sendo um suporte muito forte, por que é um suporte muito forte? Porque é simplesmente o topo do ciclo passado. Quando a gente olha para o ciclo passado, a gente vê que essa é a região de topo do ciclo passado. Então, é uma região de suporte muito forte do mercado. A gente teve grande parte do supply também sendo transacionado nessa região. Então, se torna um baita ponto de suporte do mercado. Depois, a gente vai ter os pontos mais baixos, em $14.000, né? Que cada vez mais que passa, eu acredito mais que a gente pode chegar nessa região dos $14.000. Ainda acho improvável que vamos perder essa região aqui, mas, cara, eu não posso duvidar do mercado, não é porque eu acho porque estamos em período de capitulação, a gente tem 80% do supply em mãos de long term holder, tem vários indicadores que nos mostram que isso daqui pode ser região de fundo do mercado. Mas não é porque eu não acho que a gente não venha em 14 que não possa rolar um flush aqui, que o mercado não possa cair, realmente fazer uma perca aqui até os 14, eu não vou duvidar do mercado. Então eu vou me preparar para essa região dos 14 também. Mas o que eu não gosto é dessa formação desse triângulo. Quando a gente volta lá para o ciclo de 2018, a gente vai ver que a gente teve esse mesmo padrão acontecendo
no mercado. A gente teve a formação desse triângulo também no mercado. Olha só, o mercado ele cai lá em 2018, a gente faz um topo, depois ele cai novamente, vem mais ou menos para a mesma região aqui, né? A região que foi marcada ali como fundo. A gente vê que o mercado lá em 2018, cara, em dezembro a gente bateu o topo. Ali em fevereiro a gente já tinha marcado esse fundo aqui. A gente foi perder esse fundo aqui, cara, só lá em novembro do outro ano. Ou seja, a gente ficou um ano pra gente perder esse fundo aqui. Por quê? Foi um fundo com grande volume comprador, a gente teve um grande supply aqui, mas nitidamente a gente via no mercado que estávamos formando esse triângulo. O que é esse triângulo? Novamente, a história dele é que a força de venda ela está predominando o mercado conforme o tempo vai passando. Entra a força de compra, a gente faz um topo, no recuo a força de venda ela é maior do que a força de compra. Depois a gente tem força de compra novamente sendo menor do que a força de venda do mercado. E aí vem mais venda no mercado. Então, toda a história que a gente olha para o triângulo, cara, eu sempre falo para vocês, eu odeio nome de candle. E também eu não gosto do padrão gráfico simplesmente por achar uma figura no gráfico. Tem pessoas que olham de fora e falam, porque você traçou uma linha do triângulo ali, o preço vai reverter? Não, cara, não é porque eu tracei uma linha que o preço vai reverter. Não é porque eu achei um triângulo no mercado que o preço vai reverter. Não é por conta de um desenho gráfico, galera. É por conta da história que aquele desenho gráfico nos conta. A história de um triângulo, onde a gente tem esse triângulo descendente, é simplesmente um triângulo que mostra que a gente tem um baita de um suporte, uma região de compra, o interesse comprador do mercado, mas que esse interesse comprador, ele não predomina o mercado a ponto de fazer um topo mais alto do que o topo anterior. Ele sempre vai fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. Ou seja, significa que as pessoas que acreditam que isso é fundo do mercado, elas vão perdendo essa confiança de que isso seja fundo no mercado. Até um determinado ponto que não tem mais tanta pressão de compra nessa região e tem mais pressão de venda nessa região. Ou seja, a gente perde essa região e vai buscar um novo fundo lá embaixo no mercado. Aí sim, para entrar novamente toda a movimentação que entrou lá em cima. Força de compra, aí novamente a gente entra em força de compra, interesse por compra no mercado, até o momento que o mercado reverte a força majoritária no mercado. Chegou nesse determinado momento, já a força de venda tinha cessado no mercado, e aí a gente entra só em força de compra no mercado e vai buscar um novo ciclo do mercado. Beleza? Então, quando eu olho para esse padrão aqui, eu fico um pouco bearish. Eu estou bem bullish quando eu olho para toda a minha análise, quando eu olho para os dados on-chain, quando eu olho para o price action em si, eu fico bem bullish com o mercado. Porque acredito, cara, fortemente, os $20 mil aqui, os 17.800, para mim, fortemente, ele é uma região de fundo do mercado. Só que eu começo a observar no mercado que, cara, a gente já veio 4 vezes nessa região e o mercado não está demonstrando força suficiente para formar um topo mais alto do que o topo anterior. Isso daí é tipo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e isso realmente acontece no mercado. Quando a gente tem um suporte muito forte no mercado, que está sendo, cara, os 18.800 está sendo um mega suporte no mercado. A gente já está aí, desde junho nessa região, 3 meses já nessa região. Lá em 2018 a gente ficou 1 ano sem perder essa região, só que chega um momento que todo mundo que queria comprar nessa região já comprou e as pessoas param de acreditar nessa região. É exatamente o sentimento que eu estou tendo nesse momento. Eu sou uma pessoa que estou na ponta bullish, ou seja, eu sou um urso que estou comprando quando o mercado chega na região ali dos 18, dos 19 mil dólares. Eu sou uma pessoa que tem o sentimento bullish no mercado, que eu faço essa compra naquela região. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou fortalecendo esse suporte. Só que até mesmo eu começo a ter esse sentimento de que, talvez
a gente possa entregar mais queda. Porque o mercado não está conseguindo subir. A gente consegue segurar nesse ponto, só que o mercado não está conseguindo subir. Então, possa ser que a gente venha perder, sim, esse suporte no mercado. E quando eu olho para isso, eu vejo que, cara, a gente pode revisitar isso daqui, a gente pode ficar lateralizando. O que eu não quero ver é mais uma confirmação desse triângulo aqui. Simplesmente, se o mercado voltar, ele conseguir se segurar nessa região novamente e ele vir fazer um topo mais baixo do que esse topo anterior aqui, cara, a gente vai ter uma alta probabilidade de fazer o rompimento para baixo no mercado. Então, quando eu olho esse padrão gráfico aqui, eu começo a me prevenir mais para os 14 mil dólares. Falei para vocês que eu tenho mais caixa para poder aportar, então hoje eu perco o interesse em fazer mais aportes nessa região. Meu último aporte que eu fiz foi aqui nos 19 mil dólares, mas eu perco o interesse por fazer aqui e começo a colocar em xeque uma estratégia para caso a gente faça o rompimento para baixo dessa região. Ou seja, é acompanhar como que esse padrão gráfico vai se comportar, se esse padrão gráfico vai romper para baixo. Lembrando, não é porque apareceu um triângulo aqui que ele vai romper para baixo. É simplesmente por conta da história que esse triângulo está nos contando. Mas se entrar força de compra aqui, a gente pode descaracterizar essa movimentação aqui. Se a gente entrar numa lateralidade ou se o mercado voltar aqui, a gente pode descartar esse padrão gráfico aqui, beleza? Mas eu vou seguir acompanhando esse padrão gráfico. Para mim, desde o começo, cara, eu falo para vocês, desde quando a gente chegou, mais ou menos nessa região aqui, eu falo para vocês que os 18.800, 18.500 ali, cara, põe até os 18 mil dólares mais ou menos, 18 mil dólares, talvez até os 18 mil dólares aqui, é um ponto super importante de suporte no mercado. Não quero ver o mercado perdendo isso daqui. Se o mercado vier a perder os 18.800, fechar abaixo aqui, fechar ali por volta dos 18 e pouco, dos 17 mil dólares, cara, fechando abaixo aqui para mim, acredito que a gente tem uma boa porrada aí para dar para baixo. Pode ser até os 14 mil dólares, pode ser um flush, não dá para saber. Mas a gente perdendo esse fundo aqui, estarei super de olho para fazer uma entrada pesada, com uma mão maior, né, uma mão mais pesada, dependendo de como for essa queda aqui, como for o RSI também, como ele vai se comportar, beleza? A gente tem o RSI do diário, ele bateu lá no sobrevenda, ele esfriou, e o de 4 horas ainda não bateu no sobrevenda, ou seja, o fato de 1 hora ter esfriado do mercado, o mercado tá lateral aqui, para mim, no curto prazo, a gente tem mais queda a ser enfrentada aí no mercado. Sim, para mim, eu acho que minimamente a gente pode voltar aqui para os 18.800 dessa região que nós estamos, porque já estamos em 2 dias consecutivos aqui e o mercado não mostrou ainda força de retomada, beleza? E o RSI de 4 horas também não chegou no sobrevenda ainda. Pode ser que ele segure um pouquinho antes, pode ser, mas vamos ver como que tudo isso vai se comportar. No gráfico semanal, cara, ficou feio mesmo. Quando eu falo para vocês que o BTC tá feio, é porque o BTC ficou feio mesmo. Se fecharmos essa semana mais ou menos assim como nós estamos, temos que aguardar o fechamento do candle. A gente vai ter, cara, se vier aqui, ó, se fechar abaixo dos 19.900, a gente já tem um engolfo dessa movimentação de alta do mercado, ou seja, rejeição dessa alta do mercado, beleza? E agora, se o BTC começar a ficar mais negativo assim, eu acredito que o Ether vai cair bastante e dessa vez vai ser o contrário, né? Durante essa movimentação aqui, a gente viu que o BTC estava sem força e o Ether estava com muito mais força do que o BTC, porque narrativa do Demerge. Só que, como o Demerge aconteceu, para mim, se a gente tiver um cenário mais negativo agora, olhando para a dominância do BTC, eu acredito que o BTC vai segurar mais nas quedas do que as altcoins. Movimento contrário dessa última queda que a gente teve aí no mercado, beleza? Então, por conta disso, pelo cenário estar um pouco feio, quando a gente olha para a análise do BTC, o mercado está feio. Nesse momento, eu vou seguir com a estratégia de mais BTC na carteira do que Ether. Até o mercado, deixa o mercado andar um pouco, vamos ver como que vai ser esse pós-demerge, sei lá, os 3 próximos dias aí, pra gente acompanhar se vai ter liquidação no mercado, tanto short squeeze como long squeeze, se vai ter venda no mercado. Algumas exchanges
se eu não me engano, ainda estão bloqueadas para saque e depósito de Ether, mas a gente sabe que o Ether a gente consegue transacionar muito em uma DEX, né? Então não precisa muito das corretoras nesse sentido, para ter uma venda massiva no mercado. Mas mesmo assim a gente pode ter vendas do Ether aí no mercado. Então vou acompanhar, estou mais aqui no olhar mesmo para o Ether, ver como que o preço do Ether vai se comportar aí no mercado. Tem alguns padrões que o Ether pode estar formando. A gente pode estar formando tanto esse triângulo aqui, não pode ser um triângulo simétrico. Eu não diria um triângulo tão simétrico assim, porque a gente não tá com uma simetria tão boa assim, mas pode ser que a gente esteja formando um triângulo simétrico aqui, ou pode ser também que estejamos formando uma cunha ascendente aqui, ó. Descartar esse triângulo aqui, pode ser que estejamos formando também uma cunha ascendente no Ether. Essa cunha aqui também é um padrão gráfico que nos mostra uma probabilidade maior de fazer o rompimento para baixo no mercado, beleza? A gente teve essa cunha se formando aqui também no mercado e confirmando o rompimento para baixo no mercado. A gente teve essa cunha aqui também e a gente fez o rompimento para baixo. Então vamos ver como que o preço do Ether vai se comportar aí nos próximos dias. O que a gente vai ter que acompanhar, cara, simplesmente é o mercado americano. Mercado americano ontem fechou numa região interessante. Falei com vocês que poderia ser um dia de contração de volatilidade e a gente realmente contraiu a volatilidade, não teve tanta movimentação assim. Acredito que o mercado vai ficar mais indeciso até semana que vem, porque a gente vai ter o anúncio da taxa de juros na semana que vem. Então, acredito que o mercado pode ficar indeciso aí até na semana que vem. Mas o mercado americano continua se segurando nessa região aqui que ele encontrou como base de preço no mercado. Se a gente puxar a Nasdaq também, a gente vai ver que a Nasdaq chegou mais próximo ainda dessa região aqui de suporte no mercado. Vamos ver como que o mercado vai se comportar. Possivelmente, possa ser que, como padrão gráfico, estejamos formando um ombro, cabeça, ombro aqui no mercado americano, que isso daqui tem uma probabilidade também de fazer um rompimento para baixo. Ou seja, eu começo a enxergar várias informações no price action, onde a gente pode ter um rompimento para baixo sim no mercado americano vindo buscar os 11 mil pontos aqui, e se a gente tiver mercado americano rompendo para baixo, a gente vai ter mais queda ainda nas criptos. BTC provavelmente pode perder o fundo dele e a gente pode ver Ether revisitando o fundo dele dos $1.000 aqui, beleza? A gente ainda está numa movimentação não direcional exatamente, depois que o mercado americano teve esse panic sell aqui, né, entrou uma grande força vendedora e não teve continuidade dessa força vendedora, cara, vamos ver, tem que acompanhar bastante. Veja, a gente abriu com um grande gap aqui e esse dia foi um dia de venda massiva no mercado, mas até o momento a gente não deu continuidade dessa movimentação, mas cara, é marcar aí no gráfico, caso o mercado americano perca essa região aqui, a gente vai ter mais queda aí pela frente, beleza? E pra gente finalizar aqui, quando eu olho para os dados on-chain, cara, os dados on-chain continua super favorável. Galera, vamos lá, eu vou trazer um ponto para vocês que é muito importante vocês terem em mente. Os dados on-chain, ele é uma informação que nos mostra região. A gente consegue identificar região de topos e fundos do mercado. Claramente a gente consegue identificar isso, mas não é porque estamos em região que a gente está no preço mais baixo do mercado. Olha só, o que eu sempre trago para vocês. Em 2018, a $4.600, estávamos em região de capitulação do mercado. Ou seja, a $4.600, os dados on-chain, vários indicadores entraram em região de sobrevenda. Preço super descontado no MVRV, NUPL em região de capitulação. A gente tinha também um alto acúmulo das moedas nessa região em 4.600. 4.600 foi o fundo do mercado? Não. O mercado caiu até $3.200. Ou seja, depois que a gente entra em capitulação, o mercado pode cair mais? Sim, o mercado pode cair mais. Por quê?
não é fundo do mercado, é região de fundo do mercado. E eu não estou aqui para jogar o jogo de acertar o preço mais barato do mercado. Eu não vou ficar esperando, por mais que a gente tenha um padrão gráfico ali que a gente pode chegar nos 14 mil, eu não vou ficar esperando até os 14 para começar a entrar no mercado. Não, eu começo a entrar no mercado na região dos 20. Se a gente chegar nos 14, vou aportar no 14. Se a gente chegar nos 9, que eu descarto a possibilidade, mas não duvido. Se a gente chegar nos 9, vou entrar mais ainda nessa região também. Se a gente perder os 9, fudeu. Tô brincando. Mas não, é verdade. Para mim, eu não vejo como que o mercado vá varar os 9. Eu nem acredito que a gente possa chegar nos 9. Hoje começo a cogitar a hipótese da gente chegar nos 14 mil dólares. Mas acho que, cara, pra gente perder 9 mil dólares, cara, pra mim tem que vir um apocalipse aí, não sei. E, cara, não vejo, porque os números, os dados, a matemática já tá bem estressada. A gente já tá em região de preço de compra. MVRV em região, NUPL em região de capitulação. MVRV, cara, tá nas mínimas. Se a gente puxa o MVRV, a gente tá... Cadê o MVRV? Cadê? A gente tá nas mínimas do MVRV, ou seja, MVRV é um indicador que nos mostra preço descontado no mercado. A gente pode varar e ter cada vez o preço mais barato do que... Claro que a gente pode. Qualquer gráfico, qualquer indicador, a gente pode estressar ele ao máximo. A gente pode ver RSI muito além do sobrevenda. A gente pode ver MVRV muito além do sobrecompra, muito além do sobrevenda também. A gente pode ver todos os gráficos estressados. Mas, no geral, por isso que a gente busca uma região de ponto de compra. Veja que MVRV lá em 2018 também, quando a gente estava com preço ali, quando a gente estava com preço aqui, em $1.400 foi quando MVRV entrou em preço super descontado no mercado. Depois a gente foi buscar até 3.200. Mas na minha cabeça, se no ciclo passado eu tivesse conseguido comprar a $4.000 ou a $3.000 também, cara, entrei no topo de 2018 e tinha zero do conhecimento que eu tenho hoje e não sabia ler mercado. Ou seja, 2018 para mim foi um ano simplesmente perdido nesse mercado. E eu não sabia analisar o mercado nessa época. Hoje eu sei analisar e eu sei que lá em 2018, cara, o momento que eu entrei no mercado foi um momento de euforia e eu sei que na capitulação do mercado eu não estava lá e eu não tive a oportunidade, quer dizer, eu tive a oportunidade de comprar porque eu conheci o mercado em 2018, mas eu não comprei em 4.600 e eu não comprei em $3.000. Hoje, quando eu olho para trás e vejo, entendo a análise on-chain, análise técnica, vejo que, cara, dos 4.600, ótimo. Se tivesse comprado a $4.000, ótimo. Se tivesse comprado a 4.300, melhor ainda, porque eu olho para todo o ciclo do mercado. Então, hoje, para mim, no próximo ciclo, 2024, quando a gente tiver o halve, 2025, talvez estejamos formando euforia no mercado. Isso porque o BTC depende muito do halve, ele é cíclico conforme o halve. Se a gente estiver formando euforia no mercado, para mim, ter comprado nesse ciclo a 20, a 14, a 9 será uma grande oportunidade do mercado. Por que uma grande oportunidade? Porque os dados estão mostrando que o preço está super descontado. Significa que é o preço mais barato do mercado? Não, cara, eu não consigo prever o mercado, eu não consigo prever qual que é o preço mais barato, qual que é o bottom do mercado, não consigo prever. Mas eu consigo identificar a região. É a mesma coisa do topo do mercado. Cara, eu saí em $52.000. Se você olhar hoje e falar $52.000 foi um excelente ponto, óbvio que foi um excelente ponto, porque está olhando que o mercado caiu até 20. Mas quando eu saí a $52.000, talvez era cagada no mercado. Por quê? Porque o mercado poderia subir. Por isso que eu montei uma estratégia na época, saí nos $52.000 e estava preparado para o mercado vir em queda ou para o mercado vir em alta, porque eu tinha vivenciado a euforia do topo do mercado, desse segundo topo, desse segundo all-time high do mercado. Eu vivenciei a euforia, eu senti, eu vi nos dados, eu vi na análise que a gente tinha passado por euforia. Então, para mim, os $52.000 era um ponto super importante de venda no mercado. Como hoje, abaixo dos 20, para mim, é um ponto super importante de compra no mercado. Mas, cara, tem que sentar a bunda na cadeira e esperar. Se você tá buscando esse mercado para ficar rico da noite pro dia,
desculpa, amigão, mas você não vai ficar, porque não é fácil assim e isso não acontece. Isso não acontece, é uma grande ilusão desse mercado. Por que você acha que tem gente que sai investindo capital igual um louco na próxima novidade que a gente tem no mercado? Porque simplesmente essa pessoa quer enriquecer super rápido no mercado. Cara, você consegue? É um mercado exponencial? Você consegue enriquecer? Sim, você consegue fazer muita grana nesse mercado em pouco tempo. O que é esse pouco tempo? 3 anos, 4 anos, talvez, pegar uma exponencialidade de 10 vezes, de 15 vezes, cara. É uma baita de uma porrada no mercado, beleza? Então, dito tudo isso, eu vejo que a gente está em um grande ponto aí de acumulação do mercado. As moedas seguem maturando aí, a gente tem um supply aumentando. Algo que me chama um pouco a atenção é que a gente teve algumas entradas, né, de BTC nas corretoras depois desse grande crash aqui, e também a gente teve um pouco de venda, não foi uma venda tão relevante assim, mas a gente está tendo um pouco de venda de moedas mais antigas no mercado, moedas de long term holder. A maior parte é de quem tem de 3 a 6 meses, né? Porque são pessoas que, se a gente considerar de 3 a 6... quem está vendendo mais no mercado é quem tem de 3 a 12 meses, né? Se a gente considerar quem tem de 3 a 12 meses no mercado, a gente vai ver que é uma pessoa que comprou ou possivelmente na euforia aqui do mercado, né? Ou veio comprando durante essa queda e ela não está com estômago para segurar esse ativo. Essa pessoa está achando que ela pode vender no mercado e comprar mais barato ainda no mercado. Então a gente tem uma pequena venda de long term holder. Long term holder é quem tem um ativo há mais de 150 dias no mercado, mas tudo bem a gente ter essa venda, porque dentro dos long term holders a gente está considerando as pessoas que também compraram no topo do mercado. E aí não quer dizer que, porque essa pessoa segurou até aqui, que ela vai continuar segurando esse ativo para o próximo ciclo. Talvez essa pessoa não tenha tanto estômago assim. Então sim, tem um pouco de venda de long term holder, mas eu estou bem tranquilo quanto a isso. Continuo com a tese de que, cara, a gente está numa puta buy zone. Para mim, passou de 20 mil dólares ali, 21 para baixo, é ponto de compra. Já aportei bastante nessa região, então agora eu vou esperar a próxima região, caso a gente caia no mercado. E é a pergunta que fica, e se o mercado não cai? Se o mercado sobe? Se o mercado não sobe, esse outro capital que tá para a estratégia de se o mercado cair, ele vai entrar atrasado no mercado, só com uma confirmação mesmo de alta no mercado e de que foi fundo no mercado, beleza? Mas para o curtíssimo prazo, eu não vejo o mercado subindo. Eu vejo o mercado se segurando muito ainda. Pode continuar dentro de uma lateralização, mas simplesmente porrando para cima, acho um pouco mais difícil. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like para dar aquela força pro canal. E, cara, se você não for inscrito no canal, eu te convido a fazer parte dessa comunidade aqui, que juntos podemos crescer. Cara, adoro ler o comentário de vocês e adoro responder vocês também. Aprendo muito com vocês. Beleza? Um forte abraço. É isso. E eu vejo vocês amanhã. Valeu!